Bem, obrigado aos músicos, Deus abençoe, podem sentar por alguns momentos. Na segunda-feira queria só dizer que ajudei o irmão José Mendes. Ele veio da Alemanha, chegou ao Porto e depois ajudei a mudar de avião para Lisboa e ele enviou saudações à igreja, cumprimentos, gostou muito do tempo que passou no nosso meio. Também estava bastante animado do tempo que passou na Alemanha. Ele disse que os irmãos lhe pediram para ele escrever uma lista de coisas, de necessidades que ele tinha. E ele disse que uma das coisas que ele queria pôr era uma impressora para poder imprimir os nossos livros, como estão a fazer em Angola. Portanto, oremos para que realmente esse projeto possa continuar, possa seguir em frente, porque toda a mensagem naquele país está à volta daquele homem que nos visitou. Toda a mensagem, todas as pessoas da mensagem são conhecidas dele, ou ele visita-as, ou estão na igreja dele. Portanto, tendo a mensagem, tendo os livros nesse homem, nós sabemos automaticamente que o país tem automaticamente acesso a essa mensagem. Amém? Nós damos uma pequena ajuda, a igreja deu uma pequena ajuda para Bíblias também. O irmão disse que havia algumas pessoas que ainda não tinham acesso, e nós conseguimos ajudá-los nesse aspecto. Eu depois pedi para ele enviar fotografias, quando ele conseguisse, quando eles fizessem alguma campanha fora, ou fossem visitar alguém, ou comprassem as Bíblias, ou tivessem mensagens impressas, que nos mandassem e nos dessem notícias dessas operações, amém? Da mesma forma, os irmãos em Angola mandaram mais um relatório sobre o mês de março, e nós temos um vídeo que eles fizeram, podemos ver agora, é um vídeo curto sobre ver-se um irmão, o irmão Timóteo, a falar com uma pessoa na rua e a dar alguns livros. Um vídeo de 6 segundos, é só mesmo uma pequena imagem sobre o que eles estão a fazer. Bem? Não sei, não é importante o som. Ok. Temos também algumas imagens que eles mandaram, precisava de PowerPoint, sobre destas campanhas que eles estão a fazer pelas ruas. Há uma componente aqui do relatório deles que é panfletos, livros e panfletos. E eles enviaram-me alguns panfletos, 5, no mês passado, e pediram para eu fazer uma revisão. Eu fiz, tem vários temas, um é Quem é Jesus, o outro é Sodoma Moderna, Espírito Elias, Os Sinais do Tempo do Fim e Onde Passará a Eternidade. E eu fiz uma revisão da parte do português e enviei, eles já imprimiram 200 de cada um e andaram a distribuir nas ruas. E temos aqui algumas imagens da distribuição que eles andam a fazer lá nas ruas de Angola. Em relação às mensagens, eles têm aqui o relatório e eles imprimiram 1.800 mensagens em português em março, 200 em francês. Alguns dos títulos que eles têm aqui é A Semente da Serpente, O Tempo da União e o Sinal, Fé Perfeita, Será que a Igreja vai passar pela tribulação, Coisas que estão para acontecer e O Nascer do Sol. Depois tem também algumas mensagens em francês, como já sabem. Há irmãos lá que só falam francês ou que gostam mais de ler em francês, mas é pouca quantidade relativamente ao português.
1800 mensagens em português, 200 em francês, no total com os panfletos 3.000. 3.000, os panfletos foram impressos 1.000 panfletos. Eles têm aqui as igrejas para onde enviaram estas mensagens, 23 ao todo, igrejas que receberam esta distribuição, fizeram parte desta distribuição. Amém? Vamos abrir nesta manhã em 1 Coríntios, capítulo 14, e vamos começar a ler no versículo 1. Vamos ler até o versículo 8, se pudermos. Aqui está um bocado pequeno, portanto é melhor acompanharmos na nossa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, e vamos começar no versículo 1. Amém? Vamos juntos? Amém. Amém? Ok. E diz assim, isto é Paulo a falar sobre dons, amém? Ele diz, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Amém? Podemos ficar sentados esta manhã. Amém? Dons e vocações são sem arrependimento, diz a Escritura. Ok, mas por vezes nós levamos algum tempo a conhecer os dons que Deus já tem em nós. Ora, e nesta manhã nós vemos Paulo aqui a falar de alguns dos dons. E ele diz, ok, procurai os dons, mas principalmente procurei o de profetizar. Amém? Procurei o vosso profeta. Amém? E depois analisai se o que esse profeta diz, se o que essa profecia disse, analisai, diz Paulo, arranjai alguns dentre vós que analisem essas profecias e vejam se elas realmente acontecem. E se elas acontecerem, olhai para aquilo que é dito. Ora, em relação às línguas, as línguas é um dom bom, um dom que mostra o poder de Deus, a presença do Espírito. Mas nós sabemos que há o perigo de essas línguas serem levadas fora da ordem. Amém? Paulo diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens todas e dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não estivesse em ordem para com o Espírito, nada disso aproveitaria. Amém? E de facto as línguas até são proibidas se não houver intérprete na igreja. Diz Paulo, falem em casa. Amém? Portanto, é um dom que a pessoa pode perfeitamente controlar, pelo que a Escritura diz. Ora, isto, nós não temos até ao momento dons de línguas no nosso meio. No entanto, nada impede que um dia isto não aconteça no nosso meio. Amém? E importa nós sabermos onde é que isso está no plano de Deus, e importa nós sabermos também que Paulo está a dizer, procurei o dom da profecia. Ora, o dom da profecia está manifestado no nosso meio, porque tivemos um profeta à nossa era, e aquilo que ele falou ficou registado. Amém? Daí nós colocarmos uma ênfase grande nas nossas mensagens, e em termos a mensagem disponível para as pessoas, porque Paulo está a dizer que
a Bíblia sem o dom de profecia para esclarecer os seus mistérios é tal como a escritura na parede a dizer mené, mené, tekel ufarsin. Amém? Ora, se Daniel não estivesse naquele reino, de nada serviria aquela escritura. Deus não iria, as coisas iriam acontecer e em nenhum momento, nem Deus, nem o homem de Deus seriam reconhecidos por causa daquilo. Nem Deus, por ter avisado e ter demonstrado que é Ele que controla o futuro, nem Daniel seria tido como homem de Deus, como profeta daquele tempo, naquela terra. Amém? Por causa daquilo, o rei Dário guardou Daniel para si, como um dos seus homens importantes. Amém? Por causa daquela demonstração de sobrenatural. Amém? Paulo está a falar sobre falar em línguas. Se não houver intérprete, amém? Como é que se ia saber, diz o profeta, aquilo que as pessoas falaram há pouco? Esta mensagem chama-se o som incerto. Baseado naquilo que Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E antes, é engraçado que há pessoas que começam a falar em línguas antes mesmo dele, quando ele ainda está a orar, antes mesmo de apresentar o seu tema. Ele diz, então, se não houvesse interpretação, de que serviria? Amém? Se não houvesse, se não nos fosse explicado a nós aquilo que tinha sido falado, apenas teria edificado uma pessoa. Mas através da interpretação, todos se edificaram. Como Paulo está aqui a dizer. Ora, aquele que profetiza, aquele que traz o assim diz o Senhor, edifica todo o corpo. Amém? Edifica todo o corpo. Mas aquele que fala em línguas, e principalmente sem a interpretação, está-se a edificar a ele próprio. Ora, ele está a falar então para Deus, aquele que fala em línguas, claro. No seu espírito chegou-lhe a palavra, amém? E ele está a falar, e isso o abençoa. Mas, se houver um intérprete juntamente com ele, ok? Se esse intérprete vier com ele, então não apenas o edifica a ele só, mas edifica toda a igreja, e é isso que se pretende, amém? E é para isso que o dom foi colocado na igreja, amém? Dá a todos a palavra do Senhor, amém? Se houver então um profeta, o profeta ao falar para toda a igreja, o que é um profeta? O profeta é aquele que traz a revelação divina, amém? Sobre a palavra, acerca da palavra divina. Amém? Ora, e essa então, isso tem uma revelação da palavra para dar às pessoas. Amém? O profeta não vem para falar de coisas muito abstratas no futuro. Não, o profeta vem para dar um assim diz o Senhor muito claro. Sobre algo muito específico que ninguém conseguiria adivinhar. Amém? De tal forma que a probabilidade, uma vez eu vi escrito algures, a probabilidade de Jesus ter cumprido as profecias do Antigo Testamento era muito menor do que ganhar o Euromilhões, por exemplo. Bastante menor. Era uma probabilidade de 0,000, tinha muitos zeros. E essa era a probabilidade de cumprir um terço ou metade das escrituras do Messias só em Jesus. E Jesus cumpriu-as todas. Amém? Está proibido falar-se em línguas na igreja, a não ser que haja ali intérprete. E o profeta estava a dizer, ora bem, aqui nós vemos pessoas, 3 ou 4, que tinham esse dom da interpretação. E o profeta acaba por dizer que isso, ele está, neste momento, está a ensinar a sua igreja na ordem daquilo que Paulo disse, a ordem da igreja para estes dons. Ele está a trazer a ordem da igreja. Mas ele diz, durante anos, isso não aconteceu no nosso meio. Ele dizia, agora está a aparecer. Amém? E isto foi no início de 1961, final de 1960, quando o profeta está a trazer as eras da igreja, aqueles serviços que ele fez, isso via-se, começou a aparecer. E ele então aqui tenta
trazer a ordem da igreja, em relação, baseado naquilo que Paulo falou. E ele diz, durante anos nós não tivemos isso na nossa igreja, mas agora está a aparecer. E se está em ordem, nós damos glória a Deus. E se sai fora de ordem, nós tentamos corrigir. E se o dom não obedece à ordem, nunca veio de Deus sequer. Amém? Porque o Espírito que está no dom tem que obedecer ao próprio Espírito. Amém? Amém? O Espírito dos profetas tem que ser sujeito aos profetas. No entanto, em casa, quando eles estão a orar, eles estão-se a edificar a eles mesmos, o Espírito vem sobre eles, e as pessoas pensam que eles sabem aquilo que estão a falar, mas não sabem o que estão a dizer. É uma condição do subconsciente. O profeta está-nos a explicar, então, o que é que este falar em línguas e mesmo esta profecia. A diferença é que na profecia é audível e é interpretável. Nas línguas é necessária a interpretação para isso. Agora, Paulo disse, se todos falarem em línguas, e há igrejas que fazem isso, se todos começam a falar em línguas ao mesmo tempo, não há interpretação de nada, todos a falar. Vem alguém de fora e acha que são loucos. Ninguém diz nada de jeito. Amém? E vemos igrejas a fomentar isso. E não dão conta que a Escritura está a condenar aquilo que eles acham que é uma perfeita adoração. Amém? Mas, se vier alguém e conseguir profetizar e revelar os segredos do coração, Paulo até diz, se vier um estranho e entrar e sair a profecia que esse estranho fez algo de errado, aí essa pessoa dobrará o seu joelho e dará glória a Deus, porque Deus está no meio. Amém? E nós tivemos esse dom nos nossos dias. Veja, então, nós, diz o profeta, não damos reverência a esses dons. E depois, por vezes, se um dom sai fora da ordem, você tem de o acalmar. Veja, é Satanás a tentar levá-lo fora dos limites, fora da sua fronteira. Ok? Se ele não conseguir tirar a verdade de si, o que é que Satanás vai tentar fazer? Vai tentar com que você se torne fanático com essa verdade. Amém? Ele vai tentar levá-lo para fora dos seus limites com isso. Vai tentar fazer com que isso se torne um fanatismo. E o profeta diz, começou-se agora a mover na igreja novamente pela primeira vez durante anos. Agora, diz o profeta, às vezes há pessoas que sentem que devem falar em línguas, mas elas têm que se calar agora. Agora é a hora da palavra. Ele estava a falar. E ele diz, ora bem, agora é a hora da palavra. E quando está a sair a palavra, esses dons que servem para a edificação da igreja têm de se sujeitar também àquele dom. Amém? Porque também é um dom trazer a palavra. Ok? E depois o profeta explica, ora bem, a hora desses dons pode ser antes, pode ser a seguir ao louvor, pode ser no final, depois de terminada a palavra. E realmente nós vemos nas mensagens essas coisas a aparecer nessas alturas. Portanto, dentro da ordem, e vemos o profeta às vezes até dizer, ouviram o que as línguas falaram, o que a interpretação veio sobre isto, sobre aquilo, e às vezes nós até vemos aquilo a acontecer na vida do profeta, ou algo que ele sabia, mas que mais ninguém sabia, e ele depois dava testemunho que realmente aquilo tinha acontecido. Agora, diz o profeta, ele começa a dizer, o diabo entra e começa a trabalhar na carne, e ele vai dar cabo da igreja assim. E começou tudo com dons, e começou tudo com o movimento do Espírito. Mas o profeta diz, ele vai dar cabo da igreja se ele conseguir fazer isso. Esta frase que o profeta diz é muito importante. Ele diz, ora bem, Satanás tenta tirar-lhe a verdade. Ok, ele não consegue, as mensagens estão aí, a Bíblia está aqui, a pregação da palavra é sã, é saudável. Ok, ele não consegue afastar o povo da verdade. Ok, o que é que ele vai tentar fazer? Vai tentar pegar numa porção dessa verdade que a pessoa recebeu e levá-la para fora da ordem. Amém? É isso que ele vai tentar fazer. Se uma pessoa que tem um dom e depois é chamada a atenção pela palavra
e ela não se submete, amém? Diz o profeta, isso já está fora da palavra. Não era um dom de Deus. O Espírito Santo respeita a palavra. Agora, hoje é um dia de incerteza e nós queremos falar um pouco sobre isso nesta manhã. Hoje é um dia de incerteza e realmente se a trombeta der um sonido incerto, se o dom vier e não se entender nada, se as línguas vierem e não houver interpretação, se a profecia vier e falar de qualquer coisa no abstrato, que não se consiga colocar em lado nenhum na vida da pessoa, ou na palavra, ou diz o profeta, às vezes as línguas vêm e é apenas uma escritura, não é? Apenas estão a citar escrituras. Ora, isso é um sonido incerto. Isso é uma trombeta que supostamente está lá para anunciar qualquer coisa. Amém? Nós temos esta imagem dos exércitos. Então a trombeta soava para anunciar qualquer coisa. Às vezes nós vemos alguns animais que vivem em classe e há o vigia. E o vigia está lá e ele é suposto, quando vê um predador, é suposto ele anunciar, dar um certo sonido, para que todo o clã, todo aquele grupo, toda aquela comunidade saiba o que é que tem que fazer. Eles começam a correr uns para ali, outros vão buscar as crias, levam-nos para as tocas, outros guardam as comidas, escondem, e outros guardam os ovos, etc. Nós estamos familiarizados com isto. Ora, e no exército? Ok, o vigia está lá, é para anunciar qualquer coisa. Ora, vem aí alguém com a bandeira branca, então o som é de uma maneira, é para abrir os portões, para negociar. Vêm-se os exércitos ao longe, então anuncia-se, vem aí a batalha. Voltaram os espias, então anuncia-se, abram as portas, vamos ouvir o que eles têm para dizer. Vem aí o rei, então levantem-se todos, ponham-se todos de pé, coloquem-se em ordem, preparem as fardas, amém? Mas a trombeta tem um significado. A trombeta deve vir por um motivo, amém? Ora, é possível que alguém na cidade ouça a trombeta e ainda não tenha perguntado, nem estudado, o que é que ela significa. E a trombeta está lá, e a pessoa vive naquela comunidade, e está naquela igreja, e está naquele grupo, a trombeta veio e ela não soube o que é que queria dizer. É possível, a Escritura fala disso. E vamos ver isso hoje. Ora, o profeta diz, hoje é um dia de grande incerteza, porque não resta esperança no mundo natural hoje. O mundo onde nós vivemos, não resta esperança. Daí vir a incerteza. Agora, as pessoas dizem, já vimos tempos, já lemos na história, tempos em que as guerras cobriam o mundo inteiro. É verdade? Amém? Diz o profeta, é verdade, mas nunca houve um tempo em que todo o mundo fosse rebentado num segundo. Veja, e viesse uma destruição assim, demorava semanas, horas, meses, anos. As guerras arrastavam-se ao longo de anos. Amém? Mas agora, hoje, é necessário um minuto, ou menos do que isso. Amém? Um botão, carrega-se num botão e a terra acaba. Qualquer nação que queira, pequena, o profeta fala Cuba, o Haiti, hoje fala-se na Coreia do Norte, na Síria, no Estado Islâmico. Um botão, qualquer nação pequenina que queira, pode colocar o mundo em chamas, pode tirá-la fora da sua órbita, em qualquer altura que queira. É só necessário um fanático, diz o profeta, um fanático, onde há dezenas de milhares de milhões no mundo inteiro. E o profeta diz, basta um deles para fazer isso. Amém? Veja alguns casos de suicídio que chegaram ali e estão lá no meio deles. E o diabo toma-os, possui aquelas pessoas. Estão possessas do diabo. Onde estão estes hangares com aquelas bombas? Basta pressionar um botão, lá vão elas. E assim que elas sobem no ar, passa a estar no radar das outras. E as outras acionam automaticamente as delas. E acabou. Amém?
Isaías capítulo 30, versículo 25. Isto deixou de dar. Tá. Em todo o monte alto, em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. Ora, nós lembramos no nosso tempo um ataque a 2 torres, ok? E se nós sabemos que a Escritura tem significado composto, de certa forma, haverá, como é que dizia a Escritura? Em todo o monte alto, em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros, multidões de povos, amém? Amém? No dia da grande matança, quando caírem as torres. Ora, nós temos esta imagem ainda bem presente, de há 15 anos atrás, na nossa mente. Aquilo que ninguém achava possível, de um momento para o outro, mudou o mundo inteiro. Amém? Mudou a aviação. Mudou as relações internacionais. Lançou não sei quantas guerras. Amém? Fossem elas certas ou erradas, tivessem o motivo que tivessem. O profeta dizia, se os povos se juntassem e dialogassem, não havia uma única guerra. Se os generais tivessem o mínimo de inteligência, são estas as palavras do profeta, o mínimo de inteligência, o mínimo de sabedoria, nenhuma guerra se chegava a acontecer. Amém? Tenham estas guerras a justificação que tiverem. Nós reconhecemos que foi algo que foi despoletado no mundo. Amém? E o profeta está a dizer, veja esses casos ali de suicídio. Veja essas coisas a acontecer. Amém? Isto eu vou ter que mostrar mais à frente. Eu arranjei este gráfico que mostra o número de ataques suicidas no mundo de 82 para cá. Amém? Isto é 82, aquilo é 2015. Amém? Foi algo que foi despoletado no mundo. Aqui é 2001 e no final de 2001 aconteceu aquele ataque que nós vimos ali a imagem. Ok? De 2001 para a frente foi algo que foi despoletado no mundo. Amém? Isto é 82. E nós temos a certeza absoluta que até 1960 este desaparecia. As colunas desapareciam. Amém? Agora, o profeta está a dizer, veja esses casos de suicídio a chegar ali. Amém? Cada um tem este ecrã, estes radares. No mar, nos submarinos, nos aviões, eles têm estes radares. Nas ilhas, por todo o lado, eles estão lá. No Polo Norte até ao Polo Sul, por todo o lado, grandes ecrãs. Amém? Deixe que alguém carregue num botão, é tudo o que eles querem. E aqui os botões deles também são carregados. Os outros carregam. Pense no que podia acontecer antes de nós sairmos do serviço esta manhã. Amém? Pense no que podia acontecer. Mas lembre-se, antes de que isso aconteça, Deus prometeu vir para a sua igreja. Ele prometeu vir. Por isso, nós não sabemos em que tempo Ele virá. Amém? E como viram, temos aqui umas imagens. Estes irmãos, acho que o país que mais ataques suicidas tem é o Paquistão. Estes irmãos são crentes e são da família do irmão Anwar Javed, nós já ouvimos falar, o irmão que inclusive teve que sair do seu país. E este irmão teve um tiro na cabeça e este teve um na bexiga. Foi um ataque que houve agora, não sei, no fim de semana passado, no início desta semana. Ora, acontece que eles sobreviveram. Amém? Amém? Eles são crentes. Amém? E sobreviveram. Amém? E uma outra irmã, que é cunhada desse irmão Anwar, também levou um tiro, salvo erro, nas pernas. E foi operada, e correu tudo bem. E este irmão foi operado à cabeça para lhe tirarem a bala. Amém? E sobreviveu. E já teve momentos de consciência. E a sua memória, ele perdeu um pouco da sua memória. Estamos a falar de um tiro na cabeça. Ninguém sobrevive, ok? Amém? Ninguém sobrevive a tiros na cabeça. Okay? É um em 400 milhões ou qualquer coisa assim, ok? E
irmão mais novo, também, eu recebi um e-mail em que diziam que eles ainda não tinham conseguido extrair a bala por causa de complicações, mas estava alojada na bexiga, mas tinham sobrevivido. E aqui é uma imagem do irmão no hospital e aqui é uma imagem dos crentes a orar nas suas congregações. Amém? Mas é o tempo em que nós estamos a viver. E o profeta está-nos aqui a alertar que esse tempo havia de vir. Que esse tempo ia chegar. Amém? E o profeta diz: há incerteza na voz dos generais. Você vai, eles têm as suas grandes reuniões, as suas grandes convenções do G8, do G16, do G27, qualquer coisa, e eles não se conseguem entender. Amém? Há incerteza. Eles reúnem-se e dizem: o mundo está cada vez pior. Vamos baixar as emissões dos gases nocivos para a atmosfera. Ok. E as maiores indústrias dizem logo: mas nós não. E a América diz: a pegada ecológica é muito importante. E a América é logo a primeira a pôr-se de fora. Porquê? Porque, não é? Outros valores mais altos se levantam, como dizia um poeta nosso conhecido. Eles têm grandes reuniões, eles não se conseguem entender, há incerteza, eles não sabem o que vai acontecer. Os grandes estrategas, não é? São chamados, os grandes comentadores políticos são chamados, eles estudam a guerra, as possibilidades no futuras, os resultados das negociações. Eles chegam e não têm a resposta nesta manhã. Ninguém tem a resposta nesta manhã. Amém? Porque este é um estado de coisas. O mundo está demasiado nas mãos do diabo para voltar para trás. Amém? Já está tão imundo que tem que ser purgado. Amém? A ciência, depois das grandes coisas que eles conseguem pensar, a grande estratégia que eles planeiam, as manobras científicas, os interruptores que eles conseguem pôr nas suas máquinas científicas, todas as grandes mentes, as mentes que pensam estas coisas, eles reúnem-se todos nesta hora e eles dizem uma coisa: faltam 3 minutos para a meia-noite. Por outras palavras, o fim está aí. Quando menos esperar. Essa é a resposta deles. Amém? Essa é a resposta que eles têm. Será que nós conseguimos sobreviver a isso? Diz o profeta. Será que nós conseguimos escavar fundo, ficar debaixo da terra o suficiente para impedir que aquelas bombas cheguem até nós e nós possamos sobreviver como uma nação? Essa é a principal preocupação das nações do mundo hoje. Como é que elas conseguirão sobreviver ao holocausto e ao apocalipse que toda a gente sabe que vem aí? Amém? Claro que não conseguiam. Elas arrebentam, estas bombas arrebentam até 1 quilómetro ou mais de profundidade. Onde é que se vai pôr esses abrigos? Amém? Onde é que se vai guardar essas coisas? Então, e se conseguisse chegar tão longe, mais do que esse 1 quilómetro de profundidade, se conseguisse fazer lá alguma coisa, então a agitação, o turbilhão, o estrondo ia partir todos os ossos no seu corpo. Não há forma de o fazer. O caminho é para cima. Amém? O caminho é para cima, não é para baixo. Amém? E nós vemos a América e na Casa Branca tem aqueles bunkers todos e conseguem guardar lá X coisas e as pessoas... Uma vez estava na América e eu vi um comentário assim, que as pessoas lá, muitas, começam a ter reservatórios de água nas caves e a guardar comida, conservas, coisas que durem algum tempo, e o profeta vai falar sobre isso daqui a pouco, e guardam isso nas caves, guardam isso lá de baixo, porque sabem que vem aí um tempo que não há hipótese de escapar. Então as pessoas criam estas ilusões
de que vão conseguir sobreviver por mais algum tempo e depois, quem sabe, podem vir cá acima e conseguem arranjar mantimentos e sobrevivência. A trombeta para a escavação e para ir para as cavernas, diz o profeta, isso é uma trombeta. E está aí no mundo. E é uma trombeta que também tem um som incerto. Amém? Se houver alguma confusão, se houver uma guerra ou algo assim, eles vão levar o governo para dentro destas cavernas. Por outras palavras, para estes bunkers. Ok? A Bíblia não disse claramente que eles se esconderiam nas cavernas e coisas assim da terra? Exatamente. Precisava do próximo. Isto qualquer dia tem que se arranjar outro para aqui. Agora deixou de dar outra vez. Precisava do anterior. O 10. Tem Apocalipse 6. Ok. Apocalipse 6, capítulo 16. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Este é o tempo que o profeta está a falar aqui. Tempo de grande tribulação. Tempo de grande angústia nas nações. Amém? E o que é que eles fazem? Dizem aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto da ira. Amém? Porque esse é um dia de ira. Amém? O profeta está a dizer, isso é uma trombeta também. Isso é uma trombeta que vem para juízo. Amém? E para eles, esse tipo de trombeta que diz, escondam-se debaixo da terra, esse tipo de trombeta, isso é sonido incerto. A Bíblia não diz que eles se iam esconder. Eles não têm a resposta. Então, os grandes regimes militares, esses regimes de força, também não têm a resposta hoje. Amém? Agora, a ciência costumava dizer, nós podemos fazer uma máquina tão grande, nós temos uma arma melhor do que a Alemanha, nós temos um povo que tem mais força, tem mais coragem. Amém? Nós vamos lá e nós temos essa coragem atrás de nós, essa audácia no nosso povo. Diz o profeta, vocês não têm de ir lá. E repare, o profeta estava nos Estados Unidos e desde aquela altura os Estados Unidos têm sempre esta, vamos lá chamar-lhe, esta missão dentro deles de ir aos outros países e resolver as guerras deles. Os Estados Unidos têm acham que têm esta missão de patrulhar o mundo. E eles têm estas bases em todos estes países. Eles até têm uma base nos Açores, por exemplo. Têm bases ali em Espanha. Eles têm estas bases colocadas no mundo. E eles têm em si esta incumbência, acham eles, de controlar todas estas guerras e de enviar tropas para estas guerras. Diz o profeta, vocês não têm de ir lá. Isto é uma vez, esta coisa que o profeta está a dizer, isto é uma vez em que nós vamos ter isso na nossa casa, na nossa terra. Veja, um homem tem de carregar num botão e é tudo o que vai acontecer, é só isso que tem de acontecer. Um homem não tem de ser milhares de soldados treinados. Então eles vão lá para esses países para evitar o aparecimento de grandes, massivos exércitos que pudessem invadir a Europa e os Estados Unidos e por aí fora. Ok? Essa é a visão deles. E o profeta está a dizer, basta um homem que carregue num botão. E nós vimos, aqui a imagem já disse. Amém? Basta um homem. E aquilo acontece na própria terra deles. Agora, incerteza. Nós não sabemos qual é o tempo. Eu vejo revistas, eles trazem anúncios de edifícios e construções que se pode colocar na sua cave, ou no seu jardim, ou algo assim.
E se as bombas começarem a cair e você sobreviver, o fallout não vai chegar até si e você não tem de se preocupar. O fallout é uma palavra que significa aquela poeira, aquela destruição que fica depois da deflagração atómica. Aquela coisa que fica no fim. Eu não creio nisso, diz o profeta. Eu creio que não faz sentido sequer tentar fazer isso. Está certo, mas a igreja não tem de se preocupar. Amém? Você não terá de estar aqui sequer. Amém? Glória a Deus. Ok, isso está preparado para o mundo. Ok, isso está destinado a acontecer por todas as profecias e todo o mundo sabe isso. Mas você não tem de estar aqui. Aleluia. Isso não vai chegar até nós. Isso é uma coisa que é certa. Isso é uma coisa que é firme. Isso é uma coisa que é segura. Isso é um sonido certo. Amém? Os empregos são uma incerteza. Se não sabe em que altura trabalha hoje e amanhã não sabe. Amém? É uma incerteza. Diz o profeta, a vida do lar é incerta. Diz o profeta, eu não sei o que aconteceu à fibra da moral das nossas mulheres. O divórcio está a crescer. Ora, é terrível. E nós vemos os tribunais dos divórcios cheios. As raparigas, os rapazes, casam-se, vivem juntos, têm 2 ou 3 filhos, e algo assim, separam-se, saem, casam com outra, e com outra, e com outra, e com outra, e com outro. E as suas casas ficam assim, nesta devastação. Eu estive numa casa pobre, diz o profeta, muito pobre, no outro dia à noite. O homem disse, digo-lhe, eu não sei, ele disse, eu não sei como é que vou conseguir sobreviver. Eu não sei como é que vou conseguir pagar as minhas dívidas. Eu não sei como é que vou conseguir arranjar comida. Eu não sei como é que vou conseguir ter um telhado. E eu olhei à volta, diz o profeta. Ele trabalhava. Tinha uma esposa ali, fiel, completamente fiel àquele homem. 4 ou 5 crianças com a cara suja, ali pelo chão. E eu disse, rapaz, você é um milionário. E ele disse, bem, irmão Brana, eu não vou contrariar a sua palavra, mas diz ele, eu não tenho 10 cêntimos no meu bolso. E o profeta diz, mas você tem alguma coisa que o dinheiro não consegue comprar. Amém. Glória a Deus. Amém? Você tem uma esposa ali que provavelmente nem tem 2 vestidos no nome dela. E se tiver, é porque alguém lhes deu. Ok? Porque o homem só recebia aqui e ali pelo seu trabalho. Veja, ela é completamente fiel. Completamente leal. Há multimilionários hoje, diz o profeta, que dariam todas as suas fortunas para poder chegar a casa e ter uma pessoa assim em casa à espera deles. Mas não tem. Amém? Não tem. As suas mulheres andam lá pelos bares e pelas festas com outros homens. Eu disse, você disse, o profeta disse àquele homem pobre, você disse que se sentou à janela esta manhã e o vento frio soprava. E repare, John Rockefeller, que era um multimilionário do século XIX, que revolucionou toda a indústria petrolífera, era um grande investidor. Eu fui pesquisar quem era este homem. E ele estava cheio de dinheiro e vivia num palácio. Era um bom homem, era cristão. Só que ele tinha um problema, era que não conseguia comer. Ele tinha um problema, era que o seu estômago não conseguia digerir a comida. Então ele disse, no entanto, esse homem estava num palácio, ok? Veja, no entanto, se tivesse de sentar aqui e comer umas couves, com aquele frio a soprar pela janela, sabe o que é que ele fazia? Ele ficava todo contente, enfiava ali uns jornais para o frio deixar de entrar e comia aquelas couves todo contente. Amém? E era um multimilionário. Ele disse, isto é uma frase dele, John
Rockefeller dava $1 milhão se pudesse comer umas couves uma vez. Amém? Aquele homem era rico e não sabia. Amém? Quantos homens cegos que têm uma cana e andam aí a bater com ela na rua dariam todo o dinheiro que têm por um dos seus olhos? Amém? Veja, não se consegue avaliar as coisas que são realmente ricas com as coisas a que nós chamamos e dizemos que são ricas. Amém? Quem são os homens bem-sucedidos neste mundo? Serão aqueles que têm muito dinheiro? Ou serão aqueles que têm paz? Amém? Por isso, hoje, o homem que é rico é o homem que está em Cristo. Agora, você diz que tem boa vista, boa saúde, muito dinheiro e tudo o resto, mas, no entanto, sem Cristo, você está perdido. Está desgraçado, miserável, pobre, cego, nu e não o sabe. Veja, é assim que estava a era da igreja de Laodiceia. É assim que está o mundo onde nós vivemos hoje. Amém? E muitas vezes nós não damos o devido valor a estas coisas que para nós são como garantidas. Ok? Um telhado, sim, uma família, amém? Ou uma esposa. Amém? Realmente hoje, aquilo que me destroçaria o coração seria um casamento desfeito. Posso ser sincero? E ninguém no mundo presta atenção a isso. Se não dá certo, arranja-se outro. Amém? Estes conceitos estão completamente distorcidos hoje no mundo. Completamente alterados por esta sociedade. Diz o profeta, 969 denominações diferentes no mundo. E hoje deve ser para aí 3.000, acho que é 3.000. E cada uma afirma que todas as outras estão erradas e elas é que estão certas. Diz o profeta, não há muita certeza nesse tipo de sonido. É por isso que nós não somos uma denominação. Nós realmente dizemos que estamos certos, mas nós acreditamos que Deus tem os seus filhos aí espalhados e nós realmente consideramos que esse tipo de pensamento, de denominação, é que está errado. Portanto, de facto, todas elas estão erradas, a partir do momento em que se chamam denominação. Amém? Diz o profeta, não há muita certeza nesse tipo de sonido. Mas agora, como é que soa isto? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há incerteza neste sonido. Amém? Não há dúvida neste tipo de trombeta. Diz o profeta, o lugar onde mais se precisam de missionários que eu conheço é nos Estados Unidos. Diz o profeta. É o lugar que mais precisa de missionários. O que é um pagão? Um pagão é um incrédulo. Amém? Agora, nós temos em África, na Tailândia e noutros sítios, noutros países, temos os pagãos nativos a adorar um ídolo. Ok? E nós chamamos pagãos porque ele adora ídolos. Adora o ídolo. Ele não sabe qual é a mão esquerda e qual é a mão direita. Ele não sabe o ABC. A única coisa que ele sabe é que há um Deus que lá o vidente lá do sítio lhe disse, lá o bruxo lhe falou. E é aí que está o Deus dele, e é só isso que ele sabe. Agora, é isso que nós chamamos um pagão, mas agora, aquele homem não é muito difícil de falar com ele, quando se lhe mostra a verdade. Amém? Mas o homem mais difícil de lidar é este homem instruído. É este homem, é este pagão aqui nos Estados Unidos, é este pagão aqui no Ocidente, é este pagão aqui em Portugal, é este pagão aqui na Europa. Amém? Que tem 4 diplomas da universidade e que está atrás de um púlpito. Um incrédulo das coisas de Deus. Amém? Agora, Josefes, o grande historiador, disse que a única coisa que sobreviveu ao ataque de Nero em Jerusalém, o Tito,
Os únicos que sobreviveram foram aqueles discípulos de Cristo que eram canibais, que comiam o seu corpo e bebiam o seu sangue. Amém? Tomavam a ceia. Amém? Como nós, ok? Glória a Deus. Ele disse que eles pegaram num homem chamado Jesus de Nazaré, que Pilatos crucificou, e roubaram o seu corpo da sepultura, saíram e cortaram-no e comiam-no. Eles estavam a fazer isso, estavam a tomar a comunhão, o corpo do Senhor, como nós fazemos aqui, veja. E eles foram os únicos que escaparam. Porquê? Porque eles tinham a palavra de Jesus. Amém? Quando vir de Jerusalém rodeada de exércitos, sabei, nenhum volta atrás para ir buscar o seu casaco. Quem está nos telhados não volte cá abaixo para ir buscar as suas coisas, mas fujam para os montes. E ai das grávidas e das que amamentarem, porque terão de fugir com os seus filhos naquela altura. Amém? Esses que eram cristãos, esses foram os únicos que sobreviveram. E o grande historiador não tinha esta visão de Cristo. Ok? O profeta dizia, eu cheguei já a ler o profeta a dizer, estes Josefos, cuidado, porque não é uma pessoa onde nós possamos colocar muita confiança. Ok, ele relatou as coisas, mas faltava-lhe esta revelação. Ok? Mas eles tinham uma trombeta que tinha falado no seu dia. Eles tinham a palavra de Cristo. Eles eram cristãos. E eles, quando viram Jerusalém rodeada de exércitos, nós já falamos aqui dessa história. Houve uma altura em que eles abriram. O cerco abriu-se. Não sei se foi, já não me lembro muito bem, acho que foi na altura da Páscoa. E eles aproveitaram e fugiram. Amém? E aqueles que não eram cristãos, nessa altura da Páscoa, foram todos para Jerusalém. E o cerco voltou-se a fechar. E mataram ainda mais nessa altura. Que o Espírito Santo entre nos nossos corações nesta manhã, nos dê o som daquela batida do coração do Espírito Santo e do seu poder. Amém. Só isso será capaz de sobreviver, esse sonido da trombeta de Deus e os nossos corações para esta hora. Amém? Nós, os que ficarmos vivos, não os precederemos, não os impediremos àqueles que dormem. Mas a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Amém? Amém. Portanto, há uma trombeta também, Amém. foi trazida para este dia. Amém? E para nós é um sonido certo. Glória a Deus. Amém? E essa é a trombeta de 1 Tessalonicenses e é a trombeta de Mateus 25, do clamor à meia-noite. Amém? E isso tem que ser uma trombeta firme, certa e segura. De tal forma, quando nós a ouvirmos, o profeta, não sei se lembra, quando nós falamos dos trovões, o profeta dizia, os trovões é aquilo que traz a ressurreição. Amém? O profeta dizia isso. E ele dizia, aqueles trovões, às vezes vê-se isso na mensagem, aqueles trovões é aquela trombeta que traz essa ressurreição. Amém? Então, nós vemos que essa trombeta vai soar um destes dias, e isso tem que ser um sonido firme. Mas para outros, será um sonido incerto. Eles vão achar que são cristãos, vão continuar aqui. E o que é que a Escritura nos fala? Um será tomado e o outro será deixado. 2 serão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. 2 estão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. E nas palavras de um profeta, 500 chamadas vão chegar à polícia. Não sei quem está desaparecido. Desaparecem pessoas todos os dias. Amém? A polícia naquele dia vai receber 500 telefonemas. É mais ou menos o que eles recebem hoje, por dia. Amém? Não será nada que os alarme. O mundo vai continuar. As igrejas vão continuar abertas. Amém? As igrejas desta mensagem, algumas se calhar vão continuar abertas. Não sabemos. Amém? Uma coisa sabemos, é que esta aqui vai ter muito pouca gente. Amém? Esta aqui, se tiver alguém, vai ter muito pouca gente. Amém? Porquê que nós nos vamos preocupar com o nosso emprego? Porquê que nos vamos preocupar com os nossos lares? Porquê que nos vamos preocupar com qualquer coisa? Jesus nunca nos disse para nos preocuparmos. Amém?
Mas ele diz, quando virdes estas coisas começar a acontecer, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Nós temos uma grande fé nas nossas Nações Unidas. Diz o profeta, a conversa das Nações Unidas é tão incerta como todas as outras conversas dos políticos. Amém? Quando o Evangelho, quando as igrejas do verdadeiro Evangelho do Espírito Santo, por todo o país, mostrarem a certeza de Jesus Cristo e a certeza da sua vinda, até que o tempo esteja aqui, em que Deus escreva pelos céus do nosso país, pesado foste na balança e foste achado em falta, nós estamos até essa altura numa condição terrível. Ouça o sonido certo, não é o incerto, não são as Nações Unidas. E essa escritura nos céus já veio. Amém? E o profeta está aqui antes, isto é 1960, ele está a predizer que até que essa escritura nos céus seja vista e compreendida, este país está numa condição terrível. E o país não compreendeu. E o país está numa condição terrível. E baseia-se, depois daquela escritura que dizia, os mistérios estão aí, estão abertos, agora só resta o rapto. É a próxima coisa no plano de Deus. É o rapto. É a ressurreição dos santos e o arrebatamento. Não resta mais nada. Não há mais eras, não há mais profetas, não há mais isto ou aquilo. Não. Não há mais arcas para nos preparar para não sei o quê. Não. Já foi tempo disso. Amém? A próxima coisa é a ressurreição dos santos e o arrebatamento. Amém? Então, eles podem se basear em tudo o que eles quiserem, mas se eles não reconhecerem o sinal no céu, aquela escritura, quando virdes o sinal do Filho do Homem no céu, olhai, a vossa redenção está próxima. Amém? Até o mundo reconhecer isso, e o mundo não reconheceu, e até as igrejas reconhecerem isso, e só as igrejas cheias do Espírito reconhecem isso, o mundo está numa condição terrível. As pessoas dizem, há a certeza dos impostos, diz o profeta. Não há. Não há, porque basta este botão ser carregado, não há impostos que valham ao mundo. Amém? A morte é certa. Não, a morte não é certa. Amém? Não, vem aí um rapto. Vem aí um rapto. Amém? A vinda do Senhor pode chegar. Amém? E então de que serve a morte? De que servem os impostos? Nessa altura. Amém? Talvez estejamos, diz o profeta, mais próximos daquilo que imaginamos. Você está aí sentado e deixe que Deus lhe fale assim na palavra. Eu tenho de parar este tipo de vida que estou a viver, eu tenho de acertar isto. Isso é Deus. Isso é Deus na sua palavra a tentar acertá-lo, a chamá-lo à correção. Eu tenho de tornar a minha vida certa para com Deus. Isso é Deus. Isso é o chamamento de Deus. Amém? Eu tenho de morrer um dia. Claro, você vai morrer. Eu tenho de responder no juízo. Claro que você vai responder no juízo. Então, onde é o seu juízo? Lá no trono, onde não terá misericórdia? Ou aqui no trono, onde pode ter misericórdia? Glória a Deus. Amém? Agora é o dia da misericórdia. Amém? Agora é. Você é o juiz agora. Se vai aceitar ou se não vai aceitar. Se quer ou se não quer. Depois, ele vai ser o juízo lá. Se você recebeu ou se não recebeu. Glória a Deus. Amém? João 15, versículo 7 diz, não precisa de abrir, vamos a ler para terminar. João 15, versículo 7. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Daí Jesus não nos dizer para nos preocuparmos com nada,
porque tudo aquilo que nós quisermos nos será feito, se Deus estiver em nós. Amém. E nós na palavra. Amém. Amém? Então, veja, não há nada de incerto acerca dessa trombeta. Amém? Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. As obras que Ele fez ontem, Ele as pode fazer hoje e Ele é poderoso para as fazer amanhã também. Não há nada de incerto acerca disso. Amém. Amém? E como nós estivemos a ver, toda a palavra dos políticos e dos líderes, tudo isso não serve nada. Amém? Não serve nada. Não importa o emprego que nós possamos ter. Amém? Olhe para o jovem rico. Amém? É um homem que tinha tudo aqui nesta terra. Tudo. Tinha tudo. Podia comprar aquilo que ele quisesse, construir aquilo que ele quisesse, e chegou ao ponto, olhe que poucos homens na história devem ter chegado àquela situação, em que ele chegou ao ponto em que ele disse: já tenho tudo. Tudo. Não há nada que eu olhe que eu não tenha, não há nada que eu quisesse que não tenha. Amém? E no entanto, dentro ele não tinha nada. Amém? No entanto, ele estava sem Cristo. E aos olhos de Cristo, o que é que ele era? Nós vemos no capítulo, no versículo seguinte, ele encontra-se no Hades. E qual é a posição dele? É desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Amém? É essa a condição dele. Amém? Agora, o profeta está-nos a dizer: nós somos o juiz neste dia. Ok? Nós decidimos. Deus nos deu esse livre arbítrio. Nós decidimos se queremos aceitar Cristo agora ou se não queremos aceitar. Mas agora o trono está aberto. Agora é o dia da misericórdia. Amém? Depois Ele será o juiz se nós aceitamos ou não. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Os músicos podem vir. Amém? Amém, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós damos-te graças por o dom de profecia ter vindo nos nossos dias, Pai. Nós agradecemos as palavras de profecia e Tu as teres aberto, Senhor, aos nossos olhos. Senhor, sem isso a Bíblia seria línguas estranhas. A Bíblia seria de difícil compreensão. A Bíblia seria apenas contradições aos nossos olhos, como é para o mundo. Mas as palavras da profecia abriram essa escritura para nós, Pai. E nós damos graças, Pai, por estarmos, Senhor, colocados numa posição tremenda, Senhor, em que nós temos acesso ao trono, Pai, em que nós temos a palavra viva no nosso meio, em que nós temos a Ti a viver em nós, Pai. Senhor, isso nos dá uma paz no coração. E, Senhor, não nos deixes ser agora. Senhor, Tu colocaste o dom na nossa mão. O dom da profecia está na nossa mão. Nós temos a mensagem. O dom da interpretação das línguas está na nossa mão, Pai. Tu colocaste-a na nossa mão, Senhor. Aqui está essa interpretação. Senhor, não nos deixes ser servos inúteis, servos infiéis, infrutíferos, mas ajuda-nos a pegar nesse dom, a pegar nessa oferta, a pegar nesses dinheiros e a ir e a receber em dobro, Pai. Ajuda-nos a ir, ajuda-nos a espalhá-la, Senhor. Ajuda-nos, Pai, ajuda estes irmãos, Senhor, que têm enviado estes relatórios e que anseiam cada vez mais por mensagens. Ajuda-os também a ir longe, Senhor. Que estes livros vão longe, Pai, nós pedimos, Senhor. Ajuda-os, Pai, nós oramos, Senhor. Toca, Pai, nos nossos corações, Pai. Continua a fazer essa grande obra em nós, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar na página 113. Hoje venho aqui para lhe pedir, toca no meu coração, amém?